No Brasil, adotamos o regime democrático, onde a vontade da maioria prevalece. Os cidadãos escolhem os governantes pelo voto direto, mas também podem ser convocados a opinar sobre assuntos de interesse coletivo, como no caso do referendo e do plebiscito. É o que você vai ver agora no quadro Direito Comparado. Você sabe a diferença entre referendo e plebiscito? Referendo e plebiscito? Deixa eu pensar. Não sei a diferença. Essa aí eu não sei. Qual é a diferença? A dificuldade em diferenciar os dois processos pode ser justificada por causa das poucas ocasiões em que os eleitores foram chamados para esse tipo de votação aqui no Brasil. Foram apenas 2 convocações nacionais desde a Constituição Federal de 1988. O plebiscito para definir as formas de governo em 1993 e o referendo sobre o comércio de armas em 2005. A diferença entre os dois é bem simples. No referendo, a consulta popular é feita depois da aprovação de uma lei, como aconteceu em 2005, quando os brasileiros votaram pela liberação do comércio de armas no país. Já no plebiscito, os cidadãos votam antes que o projeto vire lei. Foi o caso da votação em 1993, em que os eleitores tiveram de decidir sobre o sistema de governo, presidencialismo ou parlamentarismo, e optar por uma forma de governo, monarquia ou república. A maioria escolheu presidencialismo e república. Em outros países, no entanto, as consultas populares para decidir temas importantes são mais frequentes. Na Itália, por exemplo, o divórcio e o aborto foram legalizados depois de 2 referendos. E os franceses decidiram não adotar a Constituição da União Europeia. Para este sociólogo, há uma tendência de que o Brasil aumente o número de convocações sobre temas polêmicos nos próximos anos. Há uma curva ascendente de participação política num mundo globalizado. Cada vez maior o número de países e de circunstâncias que são resolvidas pelo recurso à participação direta da população, menos com plebiscito e mais com referendo. E essa previsão já dá sinais de que pode ser concretizada. Em maio deste ano, a Câmara dos Deputados aprovou decretos legislativos para a realização de uma consulta aos eleitores do Pará. Eles vão decidir sobre a criação de 2 novos estados, Carajás e Tapajós. Os parlamentares deram um prazo de 6 meses para que o Tribunal Superior Eleitoral organize o plebiscito. Como nas eleições, o voto é obrigatório. Quem faltar e não justificar a ausência pode ter o título cancelado. Outra forma de participação popular é apresentar propostas de lei direto ao Congresso Nacional. Mas aí cabe aos parlamentares a aprovação da sugestão. Para propor um projeto de iniciativa popular, a Constituição exige a coleta de assinaturas de 1% dos eleitores do país, distribuídos por pelo menos 5 unidades federativas. E em cada um desses estados devem ser reunidas assinaturas equivalentes a 0,3% do eleitorado local. Um exemplo é a chamada Lei da Ficha Limpa, que chegou ao Congresso com mais de 1 milhão de assinaturas e foi aprovada em maio do ano passado. Para o presidente do TSE, ministro Ricardo Lewandowski, a participação da sociedade em ocasiões como o plebiscito e o referendo só reforça a soberania popular e a democracia. Eu penso que dentro da democracia participativa que nós vivemos, inaugurada pela Constituição de 88, o povo deve ser ouvido sempre que possível nas decisões cruciais que afetem a sociedade.